E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer mais um resgate de um videozinho antigo meu, que tá lá esquecido lá nos primórdios desse canal, e eu vou falar hoje essencialmente para os meus colegas profissionais de educação física que trabalham com natação, principalmente professores que trabalham com a fase de aprendizagem, né? Eu acho que é um vídeo curioso para todos. Eu acho legal, mesmo quem não é da área, eu acho que vai achar curioso esses conceitos. Porque eu vou falar sobre técnica, estilo e erro. Eu vou falar qual é a relação que existe entre esses três conceitos. E uma coisa importante que eu gostaria de dizer desde já é assim, eu vou falar sobre natação, que é a minha praia, mas você pode considerar, você profissional de educação física, você pode considerar isso para qualquer outra modalidade esportiva. Se você trabalha com pedagogia esportiva, ensinando uma modalidade, vôlei, basquete, handebol, futebol de salão, qualquer modalidade que você, futebol de campo, trabalha nessas escolas, né? Você pode considerar isso vale para qualquer outra modalidade esportiva, tá bom? Então eu vou começar falando da definição de técnica. O que é a técnica de uma determinada modalidade esportiva? Técnica, gente, é o conjunto de movimentos e de posturas corporais que compõem os fundamentos de uma modalidade esportiva. Então, quando a gente está falando de natação, né, que é a minha praia, nós estamos falando do nado crawl, nós estamos falando do nado costas, do nado peito, do nado borbo, das saídas, das viradas, nós estamos falando de todas essas coisas. Se você dá aula de vôlei, podemos considerar os fundamentos do voleibol, manchete, toque, saque por cima, enfim. Se você está falando de basquete, pode falar de drible, bandeja, passe, essas coisas todas. Então a técnica correta, a técnica dessas modalidades é isso, é esse conjunto de posturas e movimentos que formam os fundamentos dessas modalidades. E essas posturas e esses movimentos têm que ter duas características, duas. Primeiro, não pode ferir nenhuma regra, né? Porque o esporte é todo regulamentado. É uma atividade institucionalizada, controlada por regras desde cedo, né? Desde o nascedouro. E quando você está falando de técnica, essa técnica não pode ferir nenhuma regra que esteja em vigor, pelo menos, né? Não pode. Mas a segunda coisa, que é mais importante, trata-se da eficiência biomecânica. As técnicas corretas das diferentes modalidades são movimentos e posturas altamente eficientes para aquilo que elas se propõem. No caso da natação, nós estamos falando de deslocamento no meio líquido, né? Então, essas técnicas dos nados têm que ser muito eficientes. Então, as pernadas, as braçadas, os movimentos de respiração, as viradas, as chegadas, as saídas, todos esses movimentos, alta eficiência biomecânica. Então, quem define isso é a biomecânica. E antes que as pessoas tratem biomecânica com um certo desprezo, gente, olha, os biomecânicos são teóricos, são homens de laboratório, ok, mas eles estudam atletas em campo, viu? Eles fazem estudos em campo, fazem estudos em laboratório, plataformas de força, filmagens com câmera ultra rápida, essas coisas todas, mas eles fazem também pesquisas de campo, na borda da piscina, na borda da pista, na borda da quadra, eles fazem esse tipo de coisa. Então os biomecânicos, quando vão definindo as melhores formas da gente executar isso, portanto, vão definindo a técnica, eles vão definindo a eficiência com base nisso, com base na física, né? Com base na hidrodinâmica, com base na aerodinâmica, com base em ciência. Portanto, é um conceito iluminista, a gente temos que ser iluministas, né? Estamos no século XXI. Então a técnica é muito importante. Por isso que em todo lugar do mundo, quando a gente ensina uma determinada modalidade, os professores dessa modalidade falam mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Então tem a técnica perfeita e tudo que está afastado, tudo que se afasta
todo movimento e postura que se afasta dessa técnica perfeita, a gente pode considerar erro. É um erro. Agora, é claro, há todo um processo pedagógico. Um aluno que começou, por exemplo, a nadar há pouco tempo, ele apresenta muitos erros. Ele é muito novato ainda, né? Ele é iniciante. A pernada do peito dele ainda não está correta, a respiração dele ainda não está suficientemente ampla, a braçada dele não está suficientemente propulsiva e por aí vai. Então ele apresenta erros por conta de ser um neófito ainda, ele está novo ainda na história. Pode acontecer também do indivíduo ser muito novinho. Às vezes a criança já faz natação há um certo tempo, mas ela é muito pequenininha ainda, 6, 7 aninhos. Processo de amadurecimento dela, né? Não só de crescimento, mas de amadurecimento cognitivo, neurológico, ainda está em curso, então ela tem dificuldade de fazer certos movimentos mais sofisticados, com maior nível de detalhamento, essa coisa toda. Eu falei dos mais novinhos, tem que falar dos mais velhos também, que eu falo muito aqui nesse canal, né? As adaptações que a gente faz na técnica dos diferentes nados, porque os adultos, principalmente após os 50 anos, têm muitas dificuldades, né? Dificuldades nas articulações, na elasticidade muscular, enfim, tem muitas coisas assim. Tudo isso é erro, todas essas coisas são movimentos que, por estarem afastados daquele ideal biomecânico perfeito, né? Essa palavra ideal é boa. Eles são considerados erros, a gente pode considerar erro. Só que essa é uma visão muito tecnicista, né? É uma visão muito robotizada, vamos dizer assim. E esporte não é coisa de robôs, esporte é coisa de seres humanos. Então, o que muitas vezes acontece é que o nadador, naquela técnica ideal, ele vem aprendendo em direção à técnica ideal, quando ele está lá, quase na técnica ideal, que ele já está num alto nível, né? Já é um atleta de alto desempenho, já é um atleta de elite. Quando está chegando lá, o atleta muitas vezes faz uma leitura pessoal dessa técnica. Ele faz pequenas adaptações dessa técnica às características suas. Características anatômicas, características somatotípicas, características de força, de velocidade, características várias assim. Então, muitas vezes atletas de ponta fazem essa leitura extremamente pessoal, individualizada, é dele. A braçada dele é um pouquinho diferente e tal, por causa disso. Né? A pernada dele, um pouquinho diferente. Às vezes não é nem a braçada completa, é a recuperação. Ele puxa que nem todo mundo, mas ele recupera de uma forma um pouco diferente. Ele faz uma leitura pessoal. E essa leitura pessoal ainda está dentro da regra e tem alta eficiência. Alta eficiência. São atletas muitas vezes campeões, recordistas. E aí? É um erro? Mas está dentro da regra e é muito eficiente. Então isso a gente chama de estilo. Estilo. Então o estilo pessoal do nadador. É aquilo que só funciona para ele. Estilo é uma coisa pessoal, individual, só funciona para o indivíduo. Por isso que é errado a gente falar estilo crawl, né? Estilo peito, estilo core, estilo. Não são estilos, são nados. São as técnicas dos 4 nados. Né? O certo, o correto, né? é dizer isso. Agora, tem nadadores que desenvolvem um estilo pessoal. O nado borboleta, o Phelps, tem o seu estilo pessoal, que é diferente de outros borboletistas bons. Charles Leclerc e outros, ele tem um estilo próprio dele, né? O crawl do Caleb Dressel, a mesma coisa, né? Funciona para ele, Ele aprendeu a nadar mirando naquela técnica, mas quando chegou lá,
lá em cima, quase na técnica correta, ele deu uma desviadinha para cá, ele deu uma desviadinha para lá, ele adaptou porque ele é muito forte, ele tem uma saída muito potente, ele tem uma explosão de pernas, então a saída dele é um pouco diferente, ele faz a saidinha mais assim, mais assado, o ângulo de entrada é diferente. É uma nova técnica? Não, ainda não, é um estilo pessoal. Então estilo é isso, é uma leitura pessoal, né, com uma técnica ligeiramente distorcida, ligeiramente modificada, mas que dá muito certo para esse atleta em especial. Então repare, a validação de um estilo é uma validação pragmática, é resultado. Se o indivíduo tem uma abraçada, uma pernada, uma respiração, uma saída, uma chegada, qualquer coisa diferente, mas o cara é campeão, não é erro, deixou de ser um erro. Porque para ele consegue otimizar o seu desempenho fazendo desta forma pelas suas características pessoais. Então isso é um estilo. Isso é um estilo. Isso vale para, como eu venho dizendo aqui no vídeo, vale para outras modalidades também. Então a validação do estilo é uma validação de resultados, ok? Agora, existem atletas que desenvolvem um estilo próprio assim, e esse estilo, você sabe que no meio do esporte de elite, seja de que modalidade for, todo mundo fica olhando um ao outro, querendo ganhar décimos de centésimos de milésimos, né? Querendo ganhar milímetros no salto, querendo ter pequenas vantagenzinhas, todas essas coisas, né? O pessoal fica se olhando. Então existem certos estilos que começam a se provar igualmente bons para uma quantidade muito grande de outros nadadores, de outros atletas. Não funciona só para aquele, funciona para todo mundo. Então aí cria-se uma técnica nova. Então deixou de ser um estilo pessoal e passou a ser agora uma técnica que pode ser inclusive ensinado. Pode ser inclusive ensinado. Porque veja, o fato de hoje haver vários estilos não desqualifica a técnica do nado. A técnica do nado é um norte. A técnica correta, biomecanicamente correta, é um norte de trabalho para nós que trabalhamos com pedagogia esportiva. Ela é muito importante. É muito importante. Agora, lá nas alturas, atleta de alto nível, se ele faz uma pequena adaptação ali, mas funciona muito para ele, é estilo. Agora, se isso funciona não só para ele, mas começa a funcionar para uma grande quantidade de pessoas, aí vira uma nova técnica. Criou-se uma nova técnica. Eu vou dar alguns exemplos, acho que vai facilitar. Até um certo tempo, até certa altura, a virada da natação era aquela virada simples. O nadador chegava, batia a mão, virava e voltava. Todo mundo fazia isso. Aí um belo dia, um destrambelhado resolveu fazer uma cambalhota. Falou, não, cambalhota para mim vai ser muito mais rápido. Ele treinou, fez, pá, deu certo. É um estilo dele. Virada estilo cambalhota. Só que todo mundo começou a fazer, virou uma técnica. Mesma coisa aconteceu com a saída da natação. Se vocês pegarem aqui no YouTube, pegam uma competição antigona, pega uma competição bem antiga, lá de trás, vocês vão ver os nadadores saíram com os dois pés na borda do bloco, na borda da frente do bloco. Um belo dia, um cara falou, não, eu vou sair com um pé à frente e outro pé atrás, que nem saída de atletismo. Pé à frente e outro pé atrás. Será que vai dar certo? Fez, deu certo para ele, virou um estilo. Mas aí todo mundo copiou, deu certo para todo mundo. Virou uma técnica. Virou uma técnica. E mais, essa técnica da saída com afastamento antero-posterior se consolidou de tal maneira que os blocos ganharam aquele anteparo posterior. Antigamente o bloco não tinha aquilo, o bloco era plano. Eu sou dessa época, eu sou antigo. Eu sou da época do bloco plano. Agora o bloco tem aquele anteparo ajustável para frente, para trás. O atleta ajusta aquilo lá. Virou uma técnica. Virou uma técnica. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes os atletas aparecem com uns estilos muito pessoais
e que acabam não se provando bons para muita gente. Vou dar um exemplo, né? Toda Olimpíada que a gente assiste tem sempre algum borboletista fazendo o nado borboleta com respiração lateral. Tóquio teve, sempre tem. Mas não foi uma coisa que se provou maciçamente boa para quase todo mundo. Não virou uma técnica. O Phelps nunca... O Phelps deve ter experimentado fazer. Eu acho que ele experimentou. Mas o Phelps fez as medalhas todas que fez com respiração frontal, que é a respiração clássica. Então a respiração lateral, que é do russo Denis Pankratov, da década de 90, é uma respiração... Essa respiração lateral do borboleta tem mais de 30 anos. Mas ainda é um estilo. Por quê? Porque isso serve para um ou outro nadador. Então, um ou outro nadador que queira fazer e dê certo, consegue boas marcas, se chega a uns Jogos Olímpicos, porque tem índice olímpico. Então você pode falar, não, é um estilo. Não, o estilo dele é com respiração lateral. É um erro? Não, não é um erro, porque o camarada é bom, o camarada conseguiu índice. Muitas vezes... chegando até semifinal, né, com respiração lateral. Esse é um exemplo, né, que não se provou. É antigo, mas a saída do bloco com afastamento anterior-posterior, ela é mais recente ainda, mas já se universalizou de tal forma que agora é uma técnica. Tá bom? Então veja, a validação da técnica é uma validação quantitativa, enquanto que a validação do estilo é uma validação de resultado, a validação da técnica, para você dizer que aquilo virou uma nova técnica, é uma validação de quantidade. Todo mundo tem que estar usando, a grande maioria virou regra, não é mais exceção, virou regra. A regra agora é que todo mundo sai com afastamento anterior-posterior, o bloco ganhou aquilo lá e vamos que vamos. Técnica é importante, Esse norte de trabalho, para nós que trabalhamos com natação, é o que está nos livros. São as técnicas, a técnica ou as técnicas, né? Tem o que é erro. Eu vou dar um outro exemplo também, polêmico. Não bater perna em provas de meio fundo e fundo em natação. Tem nadador que não bate perna. Não bate perna. É erro ou é estilo? São poucos. Eu acho que na piscina é erro, eu acho. Eu não acho que seja uma técnica, eu não recomendaria em piscina, porque são provas até 1.500 metros. Em águas abertas, que são provas mais longas, aí eu aceito que é um estilo, Se bem que eu assisti agora a Tóquio, as maratonas aquáticas em Tóquio, fiquei impressionado com a técnica dos caras, viu? Técnica dos caras muito semelhante às da piscina, eu já falei isso quando eu fiz os meus vídeos lá referentes a Tóquio. Então é isso, gente, eu acho que nós trabalhamos com pedagogia esportiva, não devemos ser assodados, não devemos ser precipitados. Devemos esperar que um estilo se consolide para ver se vale a pena a gente começar a implantar isso desde cedo. O que a gente deve ensinar para os nossos alunos são as técnicas. Eles, uma vez passado pela aprendizagem, indo para o aperfeiçoamento e treinamento, vão eventualmente desenvolver os seus estilos pessoais, mas lá na frente. Lá em cima, quando já tiverem com marcas internacionais. Mas isso é uma coisa, nós que trabalhamos com pedagogia, temos que trabalhar essencialmente com a técnica. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal, né? E inscreveu? Ativa o sininho. Tum. Clicou no sininho, vai abrir 3 opções, põe todas, para vocês receberem todas as opções. Todas as publicações que eu faço aqui, né? Todos os uploads. E continue mandando suas sugestões para cá. Estou anotando as suas sugestões. Ainda não tive tempo de atender todas, claro. Mas continue mandando as suas sugestões, porque aqui as melhores viram vídeo. Tchau!